nova ordem mundial. E eu sou livre, eu posso fazer assim. Se quiser. Posso fazer assim, né? Fiquei apavorado com a cadeira que eu falei, ele vai ficar aqui um copo de água de coco, agora tomando Coca-Cola. Se eu quiser fazer xixi, eu vou fazer, né? Aqui, na frente da gente? Não, aqui não. Aqui não, por causa do tapete. Vamos lá? O Cara a Cara de hoje é especial. Nós escolhemos fechar tudo o que passou e escancarar para o ano que chega com um dos artistas mais criativos e renovadores desse país. Ele tem sempre outras palavras, cores e nomes. Ele é neguinha, mulato nato do litoral, sabe da terra, canta tigresas e é um pouco menino do Rio. Baiano, 49 anos, vai ser pai na mesma época em que lambe um disco novo. Caetano, como é que vai a preguiça? Como vai Bethânia? Bethânia tá bem, graças a Deus. Isso de preguiça, eu não sei, eu acho que nós não somos preguiçosos de verdade, não. Eu tenho ouvido muito falar nisso ultimamente por causa de nós sermos baianos e termos que prestar contas do que é que a gente faz, como é que a gente organiza a nossa preguiça. E, na verdade, outro dia eu estava conversando com o Gil aqui e nos estavam fazendo essa mesma pergunta. E agora você pergunta por mim e por Bethânia. E a gente sempre se lembra do Dorival Caymmi, que é o único baiano que sabe ser preguiçoso no lugar certo da preguiça. Ou seja, não trabalha demais em quantidade, mas não tem preguiça na decisão básica da qualidade do que ele vai fazer. Nós todos os outros somos inferiores a isso. Neste programa, eu estou propondo a Caetano Veloso usar as palavras e as ideias de que ele gosta tanto para falar muito mais em tese. Eu dou o mote, ele disserta. Cara a cara, você glosa. Cara a cara começa logo depois do intervalo. Um paradoxo. Foi trancado numa cela de cadeia que Caetano Veloso viu pela primeira vez a terra por inteiro. Ele já cantou isso. Caetano, faz um tempinho, né? Faz algum tempo. Como é que você vê a terra, o nosso mundo hoje? Olha, eu sempre tive medo de me afastar da terra, né? Eu digo assim, até mesmo quando eu me lembro quando eu tinha 14 para 15 anos, eu fui experimentar cheirar lança-perfume com um amigo meu que me propôs fazer isso. Um amigo meu da minha idade, chamado Luiz César, que era meu colega na escola. Ele, no ginásio, ele me propôs que a gente tirasse lança-perfume, que eles eram, que era maravilhoso. Eu odiei quando vi as coisas irem sumindo, ficando escuro, eu não queria. E às vezes eu, na adolescência, depois, já adulto e tudo, muitas vezes tive assim, aquele quase pesadelo, ainda semi-acordado, de que eu estava talvez numa nave ou em alguma coisa me afastando do planeta, né? E quando eu vi aquele filme Guerra nas Estrelas, em que todos os personagens vivem já longe da Terra, né? E aquilo me foi quando eu vi aquele filme que fiz a canção Terra, né? Porque aquilo me deu essa... Por isso que eu falo, na vertigem do cinema, mando um abraço para ti, pequenino. Era bonito poder dizer com ternura, sem medo, esse abraço de quem está vendo a Terra inteira de longe, mas é uma situação da qual eu tenho muito medo. Eu imagino assim, o astronauta... Eu ia falar, astronauta terra, nem pensar você, pois é, né? astronauta nem pensar. Aliás, pensar muito, mas não realmente enfrentar a situação. Eu acho... Avião já é quase demais para mim, entendeu? Eu vi a fotografia quando estava preso, quer dizer, quando estava sem espaço nenhum, vi uma fotografia tirada de demasiado espaço, de distância da Terra. Eu não sei, eu vejo a Terra hoje com o carinho de sempre. Eu gosto daqui. Eu tenho a impressão que essa é a nossa única coisa. Eu falei em nosso mundo, agora eu queria saber se você acredita em outros mundos, em vida fora daqui. Você sabe que o final da resposta anterior quase que entrava por essa aí, porque eu disse, eu acho que essa é a nossa única coisa. Pelo menos a nossa, dos seres humanos, tais como são agora, né? Como somos agora, eu tenho a impressão que é a única coisa com que nós contamos, é a nossa realidade objetiva possível e que pode entrar na nossa cabeça assim e permanecer ali. Porque a ideia de que haja vida
inteligente em planetas distantes é tão assustadora quanto a ideia de que não haja vida inteligente no universo inteiro. Ambas as hipóteses são quase incabíveis na nossa mente, não é? Me parece. Eu acho ambas as hipóteses incabíveis. E quanto à vida, assim, após a morte, o, assim, espírito, eu não tenho atração por essa ideia muito. Uma das coisas que mais me fazem mal é essa descrição de espíritos que tentam se comunicar com os vivos. Eu acho isso uma ideia sinistra. Meu cunhado, que morreu recentemente, disse à minha irmã, ele tinha um senso de humor incrível, ele disse assim a ela, disse aos filhos, vocês vão ficar com sua mãe, que agora está acreditando em espírita, é espírita, enfim, e ela não vai ter problema, porque ela vai me ver todos os dias e vai falar comigo sempre. E eu é que vou me ferrar, vou embora, dizia ele. Você hoje é conhecido em vários países do mundo. Eu gostaria de saber qual é o tamanho do seu mundo e qual é a capital dele. Nosso sexo, Meu mundo é maior do que o meu coração. nosso reflexo. Para a gente não esquecer nunca do poeta, sem dúvida é maior que o meu coração. E a capital, Itapuã, são muitas capitais. Eu acho que a capital do meu mundo é Salvador. É engraçado, eu não sou de Salvador, eu sou de Santo Amaro. Mas Salvador é a capital da Bahia, é a minha capital de quando eu era menino. Mas eu vou lhe dizer, passei 2 dias em Sevilha e por um momento achei que aquilo era a capital do meu mundo. Por um momento, Sevilha foi Salvador. Foi mais que Salvador por um momento. Então as coisas são assim, não sei dizer. Estão as minhas costas, um velho com cabelo nas narinas. E uma menina ainda adolescente e muito linda. Não olho pra trás, mas sei de tudo. 1992, Caetano amanhece com uma polêmica. Colombo e a sua descoberta da América. Um tema que, aliás, o tropicalismo precocemente ironizou muitos anos atrás. Esse tema agora, você acha que dá samba, reggae, rap, flamenco ou fado? Naquela altura, tinha dado, já nos anos 50, eu creio, no início dos anos 60, tinha dado um mambo, um cha-cha-cha, uma música cubana, que encontrou uma versão brasileira que foi gravada pela Emilinha Borba e nós, tropicalistas, gravamos, né? Aquele Três Caravelas, né? Que é um cha-cha-cha meio ufanista e irônico de Cuba que foi transplantado para o Brasil por um sujeito que fez uma versão dessa canção e nós achamos que era muito oportuno. Eu acho que bom, desses ritmos a que você se referiu aí, dá tudo, né? Essa coisa da descoberta da América, porque, sem dúvida, é uma coisa a se comemorar. Mas há todo um rastro de desgraças que veio com isso, né? A dizimação das sociedades que já se encontravam aqui quando os europeus chegaram e, até segunda ordem, o fracasso das tentativas de novas civilizações, pelo menos na parte sul do continente americano. 1992 também amanhece com a Europa Ocidental se agregando e quebrando fronteiras, enquanto o lado oriental está se desagregando e criando fronteiras. Você imaginou algum dia que isso iria acontecer? Sim, eu imaginei. Quando? Por quê? Não sei, era uma possibilidade entre outras. Havia uma torcida natural para que aqueles regimes que, mesmo vistos de longe, me pareciam demasiadamente opressivos no lado comunista, caíssem. Então, como havia o desejo de que aqueles regimes caíssem, então havia a antevisão disso como uma possibilidade, né? Então, eu imaginava que os países comunistas se desintegrassem como organização política, e isso aconteceu, né? Pelo menos os países comunistas da Europa, foram coisas que estavam dentro, mais ou menos, das minhas expectativas e até, em larga medida, do meu desejo. Vou lhe dizer, eu tenho uma simpatia, mais do que uma simpatia, uma adesão mesmo à ideia socialista. Sempre tive. Acho que é alguma coisa que
que não abandonará o homem nunca, e que o homem nunca abandonará, e que procurará resolver, sempre que lhe sejam dadas condições de pensar, de planejar a vida na Terra, né? Que é uma boa distribuição de rendas, sobretudo depois das conquistas da Europa, das conquistas do Ocidente, que são conquistas de direitos humanos, não é? Agora, isso não dá direito a ninguém de dizer que a ganância e a loucura pelo lucro é o único móvel da humanidade, é a única coisa que motiva as ações interessantes dos seres humanos. Isso eu acho que é apenas uma euforia com a qual eu não me identifico. E a nova ordem mundial proposta por Bush? O mundo vai ficar mesmo mais organizadinho? Tem isso. Olha, eu sou a favor de paz e tranquilidade. Eu acho que deveria haver um tempo razoável para todos os indivíduos humanos nesta terra. Que alguém tivesse o seu tempo, sabe? Que a pessoa... Porque, puxa vida, só temos esta vida, não é? Então, que seja, em princípio, não é? Tudo planejado para que todos os indivíduos tenham o seu tempo. Tenham o seu tempo, possam ter suas tardes para pensar, muita calma para pensar, como dizia o Samba de Tom e Vinícius. As pessoas têm o direito de ser Tom. um pouco baianos, me parece. Pois é, baianos e gregos e americanos. Agora, quando eu vi a Margaret Thatcher na televisão dizendo, se precavendo contra a ameaça possível do que hoje no Brasil se diz com muita facilidade terceiro mundo, hoje em dia, quando o terceiro mundo tinha um sinal positivo, meu amigo psicanalista Luiz Tenório estava me lembrando outro dia, quando a expressão terceiro mundo tinha um sinal positivo, tinha uma mística afirmativa, o pessoal aqui no Brasil dizia assim, não, esse negócio de terceiro mundo não existe, é uma conversa da esquerda, é uma falácia. Agora que é só para botar para baixo, para dizer o Brasil nunca vai dar certo, nós não valemos nada, e até para as pessoas se darem o direito de serem desonestas e incompetentes, todo mundo abre a boca de 5 em 5 minutos para dizer que aqui é o terceiro mundo. Agora eu não quero mais, não estou mais interessado nessa expressão terceiro mundo, já era. Isso é uma expressão dos anos 60. E, bem, eu acho que se a maioria da humanidade está em condições de miséria, não é uma minoria de países que estão em condições boas que pode tomar um tom arrogante agora e estabelecer uma ordem mundial, assim como se a gente não tivesse nada a dizer. Eu não me sinto bem ouvindo aquilo. Eu acho que alguma coisa está fora da nova ordem mundial. Tem uma canção sobre isso no meu disco. No próximo bloco a gente pega o ônibus circular de Caetano Veloso. Até já. Mais uma vez, disco novo, filho novo, ano novo. Caetano, quando se fala em ano novo, a primeira palavra que vem, acho que para a maioria das pessoas, é esperança. Eu gostaria de saber se você é um ser esperançoso. O que quer dizer para você esperança? Olha, eu sempre fui, porque o meu impulso básico é mais otimista. Não diria nem que eu sou uma pessoa totalmente desprovida da capacidade de ter depressões. Você tem? Tenho. Muitas vezes? Não tenho fundas, não. Mas tenho, muitas vezes eu tenho aquela cadeia de pensamentos que vão de uma coisa má para uma pior, né? Que é uma característica da depressão, mas isso acontece com todo mundo. Você passa, enfim, então eu não sou incapaz, não é impossível que isso aconteça comigo. Mas o meu pensamento tende para ser otimista. Então, eu sou muito essa palavra de esperança é uma palavra que ecoa em mim. Eu sinto, eu acho que... Bom, eu acho que é o que faz a gente continuar se movendo, né? E eu tenho isso, eu tenho essa dimensão. E não gosto de abrir mão dela. Agora, está difícil, o mundo está muito difícil, as coisas estão muito difíceis. Então, não é fácil falar em esperança agora e dizer que tipo de esperança você tem de quê. Mas a estrutura da esperança está aqui. O verão da Bahia nunca deixou de ter chuva, suor, cerveja, sol, trio elétrico e Caetano Veloso. Mas este ano não vai ter Caetano, não. Eu sei por quê. Agora eu gostaria que você dissesse a razão. Porque Paulinha é carioca. Paulinha é carioca, ela está grávida. O neném vai nascer em fevereiro.
Então, justamente, janeiro, fevereiro, a gente costumava ir no fim de dezembro e fica até o início de março. Mas é justamente esse período que cobre o último mês de gravidez e o parto, e o primeiro mês do neném. E ela é carioca, filha de pai e mãe cariocas, com médico carioca, não vai para a Bahia só para ter o neném para me satisfazer. Mas ela já prometeu à minha mãe que batiza o neném em Santo Amaro. Batiza com que nome? Eu quero botar o nome dele Zeca. Por quê, hein? Zeca, porque o nome de meu pai era José e minha mãe só chamava ele de Zeca. E eu acho muito bonito. Paulinha gosta de nome de 4 letras. Z é uma letra lindíssima. E depois eu acho que é até enriquecedor assim para a língua que um desses apelidos, que é um nome de gente, é um nome de homem, Zeca, né? Um nome muito frequente, mas que é sempre usado como apelido de José. Como é o nome que minha mãe chamava meu pai, eu quis botar no meu filho, pretendo botar ainda. Eu ainda estou decidido por esse nome, Zeca. Não é impossível que eu mude ou que alguma coisa venha fazer mudar, Zeca, mas como é que vai ser o nome inteiro? acho que vai ser Zeca Lavínia Veloso. Tava esperando, queria ver se você ia botar o nome dela ou não. Aí eu mantenho essa tradição, não sei. Porque Zeca Veloso é um nome pronto, né? Zeca Veloso é bonito. Era o nome de meu pai também. Caetano, no ano 2000, o seu filho Moreno vai estar com 27 anos, seu filho Zeca vai estar com 8 anos, Caetano Veloso vai estar com 58 anos. Paternidade e idade. Ou seja, ser pai e envelhecer. Eu gostaria de saber como é que você lida com esses dois temas. Olha, eu tenho muito mais dificuldade de lidar com a ideia de envelhecer do que com a ideia de ser pai. Porque... Dificuldade? Eu tenho mais dificuldade de lidar com a ideia de envelhecer do que com a ideia de ser pai. Porque me lembro que você já cantou Se Deus quiser, eu não vou morrer tão cedo. Ah, sim, claro. Isso, claro. Eu acho que as pessoas têm que viver muito e longamente e devem morrer velhas. Eu sobretudo. Eu pretendo. Fé em Deus. Mas por quê? Assim. O envelhecimento representa exatamente o quê? Bom, eu não sei o que o envelhecimento representa exatamente. Tenho 49 anos. Então, eu não tenho uma tendência para parecer velho. Assim, o meu corpo, eu assim, de nu, entendeu? Não pareço velho ainda. Posso até parecer um rapaz ainda. O que às vezes causa um pouquinho de descompasso com a realidade, não é? De eu ter 49 anos. Vou fazer 50 o ano que vem. Então eu fico às vezes meio sem saber onde me situar, porque a expectativa de quem me vê é até de uma juventude. Não que eu tenha mais cara de garoto, eu sei que eu já tenho cara mais ou menos da idade que eu tenho. Mas tem um tipo assim de quem não é um homem de 50 anos, 49, não tem pinta. Então isso... Agora, envelhecer necessariamente é uma decadência da pessoa, do organismo, não é? E que a pessoa deve saber acompanhar, começar a aprender a acompanhar para fazer isso da melhor maneira possível. E ser pai? Ser pai é a coisa mais linda do mundo, é a coisa melhor que existe. Eu, quando era bem novo, eu pensava que eu nunca ia ter filho. Tinha me prometido e estava certo comigo mesmo que não ia ter filho nunca. Achava que não era minha tripe, que eu não era assim... um homem mediano, típico, para ter uma família, filho, casamento. Eu não achava isso. Mas sempre me uni com a Dedé, que era minha namorada, ficamos juntos, Ontem fez 24 anos que a gente se casou. Nós até nos encontramos anteontem à noite, saímos. Ela saiu com Paulinha para ir ver uma lançamento de uma exposição e depois a gente foi jantar junto depois da meia-noite. Ela falou, 24 anos. A gente se beijou. Que foi uma união muito assim... muito forte, muito estreita. E que durou muitos anos, né? E depois que eu já estava com ela há muitos anos, já era uma coisa tão... Eu já tinha casado com ela, já estava vivendo com ela há um tempo, já tinha sido preso, já tinha sido exilado. Então, na volta, eu me abri para a possibilidade de ter um filho. Eu acredito, não, mas eu posso ter um filho. Então, quis ter. E foi a coisa melhor que podia ter me acontecido em toda a minha vida. Eu nunca, talvez, de coisa nenhuma, tenha extraído tanta felicidade quanto com o Moreno. Vai repetir a dose agora. E agora, a Paulinha, já estou morando com a Paulinha há uns anos, né? Já tô assim,
unido com ela também, e ela agora está grávida, então vai repetir a dose. Para mim, eu acho que é bom, porque eu já sei que ter filho é uma coisa muito boa. É lindo assim você ver. Você tem filho, você deve saber. A pessoa, para mim é uma coisa maravilhosa. Eu acho que a gente revive um pouco. E também tem o seguinte, parece assim, dá uma ideia de, sei lá, pelo menos comigo, como bateu dessa maneira, de um amor assim, que não pede nada, completo, justifica mesmo assim, você fazer tudo que você faz, você ter nascido, existir, você suportar a ideia de que você um dia vai morrer, tudo isso, você fica completamente, plenitude, assim, uma sensação, é um amor de uma dimensão assim, que não tem comparação. Circulador, seu novo disco, tem música pro Zeca, assim como Araçá Azul tinha música pro Moreno. Você esteve experimentando no Araçá Azul. Eu gostaria de saber o que é que você está experimentando agora no Circulador. Bom, na época do Araçá, eu estava fazendo um disco assim, ostensivamente experimental, mas no sentido de que eu fui para um estúdio e fiquei uma semana só gravando sozinho, inventando como eu queria. É bastante amadorístico, mas é bastante inventivo o Araçá Azul, né? Mas desta vez não, desta vez já é um disco mais profissional e como eu venho trabalhando há muitos anos, e não tem aquele caráter exclusivamente experimental. É um disco de canções, tem uma forma, esse disco assim, ele soa novo para mim também, tem uma forma de... Parece uma peça única, não parecem canções, mas são canções quase que canções banais, mas são, não sei dizer, é difícil falar de uma coisa só ouvindo, né? Coração exposto como um devo tenso é tenso, um renegro prego cego durando na pau a polpa da mão ao sol. Circulador de fulô, ao Deus a me dará. Que Deus te guie, porque eu não posso guiar. É viva quem já me deu. Agora, ter outro filho, né, significa de todo modo uma nova experiência total, né? No Araçá Azul tinha aquela frase que eu acho extraordinária: joguei todos os fracassos na parada de sucesso. O que é um sucesso? O que é um fracasso? E qual dos dois mexe mais com você? Eu acho que ambos mexem. Não sei, eu tenho mais vocação para o sucesso, né? Eu sou leonino. Nascido para o sucesso. Não sei, pelo menos a minha vocação é para o sucesso. Então eu fico mais, me sinto mais em casa com o sucesso. Mas Você só fez basicamente sucesso na sua vida, não é isso, Caetano? não sei, depende, porque aí, naquela frase eu estava falando de fracassos meus, existenciais, e fracassos também de projetos coletivos, né? Fracassos do Brasil e mesmo do homem, assim. Botei tudo nas paradas de sucesso, era uma piada. E aquele eu não era só eu, éramos todos nós. Eu estava falando de Roberto Carlos, de Milton Nascimento, Martinho da Vila, quem quer que fosse. No próximo bloco, Caetano fala de outras artes. Até já. Na televisão estão ganhando processos de alta definição. A guitarra elétrica se aperfeiçoou tanto que aquelas sujeirinhas, distorções que o Jimi Hendrix conseguia, já não se consegue mais. É a tecnologia fazendo o seu trabalho. Caetano, você já experimentou fazer acarajé em forno micro-ondas? Meu único contato com o forno micro-ondas foi quando eu estive em Nova York gravando O Estrangeiro, o outro disco anterior a esse, e num apartamento que tinham alugado para mim lá, que não foi no hotel daquela vez não, num apartamento, tinha um forno de micro-ondas, e algumas vezes eu botei umas coisas para esquentar ali, assim, até com um pouco de medo. Eu não sou muito bom nessas coisas novas. Não fez pipoca? Não. Pipoca fica... vai levantando, aquilo é fantástico. Eu não fiz, nem sabia que se fazia pipoca em forno de micro-ondas. E quanto à guitarra, se você ouvir no meu disco novo, tem uma faixa que é só eu cantando sobre um improviso de guitarra do Arthur Lindsay. E o Arthur toca uma guitarra que tem os sons mais ásperos e o Jimi Hendrix não sonhava com tanta aspereza. Então... Mas, Caetano, como é que você está assimilando essa tecnologização rápida da sociedade? Como compatibilizar a memória
do telégrafo, que era seu pai, com o computador, que é o cotidiano dos nossos filhos? Você sabe que justamente o meu pai vivia lá batendo aquele, né? Eu nunca aprendi a ler código Morse. Nunca aprendi nada. Na verdade, eu não sabia passar um telegrama. Casa de ferreiro, espeto de pau. E o meu filho, Moreno, ele sabe tudo, negócio de computador, ele gosta desse negócio. Também não aprendi nada disso. Eu acho que eu perdi as duas pontas, né? Eu sou muito incompetente para essas coisas. Quer dizer, eu gosto de, por exemplo, botar o vídeo para assistir um vídeo. Paulinha não gosta muito de assistir um vídeo, de filme no vídeo, né? Coisas assim, uma coisa que ela quer ver, que passou e a gente perdeu, não sei o que, pode ser, mas assim, um filme, ela não gosta muito. Mas eu gosto de botar filme no vídeo para ver. Mas não é que você tenha morrido de paixão por Tóquio, né? Você voltou de lá meio assustado, não foi? Não, não fiquei assustado não, eu gostei de Tóquio. Gostei muito, eu gostei muito do Japão. O Japão é maravilhoso, sabia? Maravilhoso. Agora, acontece que eu fiz algumas observações que tinham alguma... Bom, eu fui pessoalmente, você sempre vem com alguma nota pessoal a respeito daquilo. Eu achei que ali havia uma espécie de realização quase, ou pelo menos uma manutenção da crença na tecnologia que os americanos e o Ocidente em geral tiveram nos anos 50, mas que depois se tornaram mais ou menos céticos a esse respeito. Tanto os americanos quanto os europeus, e nós, na rabeira dessa coisa, não é? De uma certa forma, temos uma espécie de ceticismo com relação à tecnologia, aquela ingenuidade. Sabe aquele filme Mon Oncle, né, do Jacques Tati? Aquela crítica à tecnologia, mais ou menos romântica, mas também não só isso. De uma certa forma, o Ocidente entrou naquilo, tem um pé atrás com a tecnologia. Os japoneses não têm, eles entraram com ingenuidade total. Então você vê lá todo aquele gosto dos anos 50 levado assim às últimas consequências, aquela fé na tecnologia, que tem algo de ingênuo e também algo de puritano. Você sempre disse que gosta das línguas, dos nomes, das palavras, enfim. Essa era que a gente está vivendo de vídeo, imagem, informática, empobrece ou enriquece o verbo, na sua opinião? Naquela minha música que chama Língua, tem uma hora que eu transformo um pouco um verso de Castro Alves, que era um verso sobre o livro, que se chamava O Livro e a América, o poema. Um verso desse poema, ele diz: livros à mancheia, e deixa o povo pensar, né? E eu então substituí por livros, discos, vídeos à mancheia, e deixa que digam, que pensem, que falem. Trouxe para a atualidade. Eu não me incomoda muito essas formas de comunicação modernas não me incomodam, não me parecem uma ameaça à linguagem. Eu acho que são desenvolvimentos humanos, experiências que eu não sinto a palavra ameaçada necessariamente. É claro que eu vejo, por exemplo, o português no Brasil hoje está muito mal em comparação com o português que se falava e se escrevia na época em que eu era jovem. Também o português que se ensinava. Mas foi um problema também ligado à organização do ensino. Mas a própria questão da cultura de massas é uma questão muito ampla. Mas eu não gosto, eu não tenho essa tentação, não caio muito nessa tentação de penalizar os meios de comunicação modernos por um possível empobrecimento do que quer que seja. Santa Clara, padroeira da televisão. Que a televisão não seja o inferno interno, ermo, ver no excesso eterno, quase nada, quase nada. Que a televisão não seja sempre vista como amor. Você já brincou com a escolha entre o amor e a amizade, a poesia e a prosa? Eu gostaria de saber se dá para brincar com a televisão e o cinema. Você faria qual escolha? Olha, realmente dá para fazer o mesmo, porque você veja, eu digo na letra de Língua também, a mesma canção por acaso, que a prosa e a amizade são superiores ao amor e à poesia. O que é praticamente uma piada, porque a própria coisa como é dita ali, não é? A própria identificação da poesia com o amor já pressupõe uma irredutibilidade mesmo nessa comparação. Você não pode reduzir
o modo de julgar o amor ao modo de julgar a amizade. Tampouco o modo de julgar a poesia ao modo de julgar a prosa. Parece que a poesia e o amor se instauram de uma maneira absoluta, como se não necessitassem de mediações, enquanto que a amizade e a prosa precisam se exercer no cotidiano e se explicar. É algo assim. Então, o cinema e a televisão, a minha opção é pelo cinema, porque a entrada num teatro com uma tela grande, onde vão aparecer aquelas coisas, apagam-se as luzes e aquilo começa. Até hoje meu coração bate, eu adoro aquilo, é uma emoção enorme. Aquilo que o Fellini fala, e às vezes fala contra a televisão. Mas eu não vou contra a televisão. No meu disco novo tem uma oração a Santa Clara, porque dizem que ela é a padroeira da televisão, uma oração pela televisão. E também, eu não creio que as crianças necessariamente sejam prejudicadas pela existência da televisão. Eu vejo o meu filho, por exemplo, o que já nasceu e cresceu, Moreno, quando ele era pequeno, ele via muito mais televisão. À medida que ele foi crescendo, ficando adolescente, nem ele, nem os amigos dele têm paciência de ficar vendo televisão o tempo todo. Não existe isso. Entendeu? Ele via quando era criança, mas fazia outras coisas, porque a criança também se mexe muito, mas via muito mais. À medida que foi crescendo, ele nem tem paciência, ele vê muito pouco a televisão. Ele e todos os amigos dele. Não podem ficar na frente da televisão. Que talvez tenham até sido alimentados pela própria televisão. Mas isso que eu ia lhe dizer, a televisão dá uma coisa que a minha geração, eu fui criança sem televisão. A televisão chegou na Bahia, eu tinha 18 anos de idade. Eu já tinha 18 anos, então eu cresci sem televisão. Cresci mesmo sem televisão. Agora, eu vou lhe dizer, havia umas tardes assim, em Santo Amaro, aquele calor, aquela melancolia, e eu não sabia por que aquela tristeza. Talvez se tivesse televisão, eu tivesse uma cabeça mais esperta. Eu acho que as crianças que cresceram com a televisão, de todo modo, têm a cabeça mais esperta, veem muito mais coisas, e aquilo torna essas crianças mais sabidas do que nós fomos, e aquilo tem sido útil. No meu filho eu achei que resultou bem. O Marshall McLuhan acha que disse que a geração da televisão seria muito mais honesta. Você concorda? É até possível isso. Tomara que seja verdade. Mas parece que no fim da vida ele se voltou contra a televisão, McLuhan, né? Mas eu não sei. Mas eu gosto daquelas ideias de McLuhan, são atraentes. Ele era uma pessoa fascinante. Aquelas coisas, elas estão mais ou menos esquecidas. Foi até bom você citar esse homem, no momento em que eu lanço uma música que fala bem que bom, que demonstra carinho pela televisão. Eu fico feliz de você falar em McLuhan. Era bacana essa coisa de McLuhan. Eu gosto, ainda não se resolveu tudo aquilo. Na verdade, a gente estava falando de um universo paralelo, né? Porque esse é um universo muito privilegiado ainda. Aqui no Brasil, é muito pouca gente que tem direito a essas coisas que a gente falava. E nos países de terceiro mundo, embora você não goste de usar essa expressão. Como é que você convive com a pobreza e a miséria? Vamos comer feijão, vamos comer farinha, se tiver, se não tiver, então. Vamos comer paizão, vamos comer. Com sofrimento, com muita dificuldade. Isso pode até, você ver, às vezes aparece numa canção minha ou noutra, até com uma certa revolta por vezes. Eu convivo com isso, com sofrimento. Sobretudo, essa coisa das crianças no Brasil é uma coisa para mim, assim, essencial que se resolva, que se possa planejar. Eu acho que o Brasil está muito mal no momento, com muitas dificuldades, mas o Brasil é um país que já nunca esteve propriamente bem. Nós nunca tivemos uma democracia, um período estável de democracia, e nunca esboçamos uma solução para a distribuição de rendas tão desequilibrada como o Brasil tem. Isso que eu falei um tempo atrás, por causa de, quando me perguntaram, e eu falei que o presidente Collor deveria ficar até o final do mandato, eu acho que sim. Até disseram que não está ninguém falando o contrário, mas tinha gente falando o contrário, sim. E porque é preciso que se mantenha a presidência da República num país democrático. E também porque, por exemplo, eu fui preso em 68 no meio de uma ditadura militar que durou 20 anos e que fez coisas terríveis, entendeu? Por exemplo, eu voltei de Londres a primeira vez, conseguido por Betânia, pedindo aos militares para eu vir para o aniversário de casamento de meus pais, que faziam 40 anos de casados.
Eu tive somente a permissão de ficar um mês no Brasil, mas ao chegar no aeroporto fui praticamente raptado num Volkswagen que me levou para um apartamento na Avenida Presidente Vargas, onde um grupo de militares me interrogou por 6 horas, me fazendo ameaças e exigindo coisas. Inclusive que eu fizesse uma canção elogiando a construção da Transamazônica. Eu nunca contei isso, né? E ainda me exigiram que participasse de um programa de televisão antes de sair. Eu não podia me retirar de Salvador, nem por 1 hora, nunca, durante aquele mês. E ao voltar pelo Rio para voltar para Londres, eu tinha que fazer um programa de televisão, eu não podia raspar a barba nem cortar o cabelo, para que parecesse que tudo era normal, porque a imprensa não podia noticiar que eu estava exilado, nem preso, não se falava naquelas coisas. Eles não podiam, eles não me permitiram, eu tive que fazer um programa de televisão. Eu me lembro que eu cantei Adeus Batucada, só de violão, que foi uma decepção para o pessoal que estava, era o programa do Chacrinha. Mas aquilo foi imposto, então são coisas, quem viveu uma coisa dessa e ainda preferiu voltar para o Brasil, não é agora que vai se achar no direito de dizer, o Brasil é uma merda e eu vou me embora, tenho vergonha de ser brasileiro. Eu acho isso, eu acho que isso seria uma como é que se diz, uma incoerência e também uma desonestidade de minha parte, entendeu? Porque se eu voltei para o Brasil... Então eu sei como o Brasil é mau. Não é porque agora está pobre, com dificuldades de realizar a democracia, entendeu? Não é porque elegeu o presidente Collor com uma margem enorme de votos e ele não consegue levar a coisa direito e há muita frustração e o país é difícil... E talvez, eu às vezes, eu tenho muita esperança, por exemplo, em políticos como Ciro Gomes. Para mim, ele deveria ser o presidente da República. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, mas será que terem elegido o Collor, que é jovem, de uma certa forma veio do Nordeste, apresentaria uma modernidade, não queimou justamente os cartuchos que seriam o atrativo para o Ciro, que seria o verdadeiro presidente jovem do Brasil, com capacidade para exercer isso? Será que a gente não jogou fora um elenco de atrativos para eleger um presidente? Entendeu? Quer dizer, será que o Brasil tem dificuldade de exercer o seu destino de uma maneira melhor? Entendeu? Isso é que eu me perguntei o tempo todo. Então, quer dizer, eu quando eu procuro não ser assim, essa banalidade de todo mundo ficar simplesmente falar mal do governo. O brasileiro tem maneira de falar mal do governo e não pensar na sua responsabilidade individual, entendeu? Não para no sinal vermelho, isso é a coisa primordial. Se existem sinais de trânsito na rua, é para parar a qualquer hora do dia ou da noite. Fora disso é burrice e não há Zé Fini, entendeu? Zé Fini. Você está me dizendo que o sonho não acabou? É. No próximo bloco, criações ou malcriações de Caetano Veloso. Mas... Caetano não dá mais entrevista. Caetano ataca o Rio de Janeiro. Caetano briga publicamente com um jornalista. Caetano é uma polêmica só. Por que, Caetano? Isso é coisa de signo, de gente que não leva desaforo para casa, ou isso é coisa de religião? Aquele cara que quer encaminhar o mundo por caminhos que ele mostra, é isso? Não, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Eu, por um lado, dada a minha posição pública, o modo como as coisas se arranjaram ao meu redor, eu tenho até acompanhado na imprensa e em expressões públicas muitas agressões à minha pessoa que eu relevo, eu engulo a maioria. Por exemplo? Mas é justamente para não falar. Não, por exemplo, sabe esse disco Estrangeiro, que foi o anterior a esse que eu fiz agora, né? Eu, quando esse disco saiu, esse disco teve muito boa repercussão fora do Brasil e depois no Brasil falou-se muito que o disco era bom e tal, depois de um tempo. Mas logo que saiu, eu me lembro que na revista Veja tinha um título assim, Um Disco Borocochô, e o texto era pior do que o título, sobre o estrangeiro, né? Agora, quando a moça da revista Veja me entrevistou, ela perguntou assim, como é seu novo disco? Eu falei assim, o meu amigo Ali Salomão
disse que é mais borocochô do que o anterior. Ela, quando publicou a reportagem, ela pôs a pergunta, como é o novo disco? E uma outra resposta, o borocochô não apareceu. Não é? O que foi aquele voto de silêncio? Então é assim. Foi mesmo, a imprensa estava te incomodando mesmo? Foi isto, ou esse teu silêncio que durou um bocado de tempo tinha outra razão? Não, era sobretudo porque eu acho que era cansativo, a minha presença era demasiada nesses meios, sobretudo os cadernos beige do Brasil, os segundos cadernos ilustrados, né? Muito presente demais, toda hora me entrevistavam para tudo e eu gosto muito de falar, na verdade eu gosto de dar entrevista, eu já disse isso hoje, estou dizendo de novo. Gosto de falar e depois eu sou meio assim, que eu sou um cantor de rádio. Mas eu cheguei à universidade, então ao mesmo tempo eu posso falar articuladamente, então fica parecendo que eu tenho responsabilidades que na verdade eu não tenho. E às vezes cria muitas dificuldades, eu cansei de dizer isso a jornalistas em diversos momentos. Mas não adiantou, entendeu? Aquilo se mantinha. Eu fiquei um pouco cansado. E como a minha vida estava ficando muito complexa, e eu ter que explicar milhões de coisas, falar muita coisa, eu achei, não, vou parar, entendeu? É muita coisa, não é bom para ninguém, não é bom para mim. Não é bom para as pessoas no Brasil que fica esse negócio, então eu dei um tempo. Coincide com um período que você ficou meio triste, você mesmo já disse, 3 anos atrás, você teve uma depressão, foi isso ou não? Não tive uma depressão, não. Eu falei naquele dia que eu estava mais triste, porque agora eu estou menos triste. Eu posso dizer que eu tive uma depressão, não cheguei a ter... Bom, enfim, por que é que você provoca essa polêmica toda, você acha? Eu acho que é a singularidade da situação. Na minha geração, a música popular ganhou demasiada importância. Num país como o Brasil, a música popular pode ganhar uma importância ainda maior do que no resto do mundo, pela própria precariedade da organização social e da vida cultural do país, né? Então, isso leva há umas distorções assim de perspectiva que me põem numa situação às vezes incômoda. É claro que eu tenho orgulho também de ser considerado inteligente ou das pessoas quererem saber a minha opinião, que não tem, entendeu? Eu tenho minhas vaidades também. Então isso se mexe com essas coisas. Mas, por outro lado, eu não posso deixar de perceber que há nisso aí uma deformação de visão, né? Eu acho que polêmica, por exemplo, vou retomar aquele assunto que você estava citando no bloco anterior. Polêmica, por exemplo, você causa entrando numa tremenda contramão, como você entrou agora, elogiando o Collor, no momento em que tem toda a imprensa, parte da população, criticando o governo. Para você é isso que é ser político? É isso? Olha, eu aceitei dessas entrevistas recentemente porque tinha um disco saindo, entendeu? Vou lançar um disco e coincide. Mas eu não queria me furtar a responder a essas questões que diziam respeito à política e à coisa no Brasil. Mesmo porque, você veja bem, eu tive publicamente, aí como todo mundo, eu me lembro da campanha eleitoral, eu até o final da campanha, antes do primeiro turno das eleições, não me pronunciei. Mas no momento, uma semana antes do primeiro turno, eu resolvi dizer publicamente que eu apoiava o Brizola e que eu votaria no Brizola, o que fiz. E que infelizmente não pude repetir no segundo turno, porque o Brizola foi derrotado no primeiro. Mas, como eu disse, aliás, em algumas entrevistas, mas em quase nenhuma saiu, de uma certa forma, no momento, dos 3 candidatos que chegaram perto de se eleger, o único que não está derrotado é o Brizola. É o único que não me parece no momento derrotado, né? Porque, como você mesma disse, o Collor está enfrentando uma crítica permanente. Eu ouço na rua as pessoas falando em toda parte contra o governo e o Collor, a imprensa, e não sem razão, porque está difícil, ele não soube resolver as coisas, entendeu? E não pôde também, mas a dificuldade, o que eu quis dizer, no entanto, nessas últimas entrevistas, foi que a dificuldade grande do Brasil é uma dificuldade do Brasil. O próprio fato de termos eleito o Collor de uma certa forma, se é um erro nosso. Como foi termos permitido, ou incentivado, ou aceito, ou colaborado com 20 anos de ditadura militar. E com o fato de nós, antes da minha geração, não termos tido a capacidade de manter a democracia no Brasil. Você veja que quando o Juscelino ia se empossar,
O pensamento golpista chegou a quase impedir que isso acontecesse. Juscelino. Ninguém se lembra, ninguém fala nisso. O povo não se lembra que era assim. As pessoas precisam saber que as coisas são muito difíceis no Brasil e que cada indivíduo brasileiro deve, então, se empenhar muito. Este é o momento justamente em que nós não deveríamos pensar. O Brasil não presta mesmo, nós não temos saída e cada um se sentindo no direito de roubar ou mentir porque não tem jeito. Não é verdade. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e perdem os verdes, somos os boçais. Essas coisas deveriam estar na mente dos brasileiros que podem pensar, entendeu? É claro que hordas de pessoas desesperadas, desempregadas nas ruas, não é? E de crianças sendo assassinadas, isso é uma vergonha, isso é um terror. Mas isso é o resultado de uma história grossa do Brasil que vem há muito tempo. Termos elegido o Collor talvez seja apenas um defeito dos menores dentro dessa história. É isso que eu quis dizer, é isso que eu quero dizer. E quem quiser esconder a realidade disso estará trabalhando contra o Brasil. Terá que se ouvir por mais de anos. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres, e adolescentes fazem carnaval. Análise, eu sei que você fez anos. Eu gostaria de saber se para você Freud é uma ciência ou é literatura. O Guavidal, outro dia aqui nesse programa, disse que jamais fez análise e disse que achava Freud uma literatura menor. O que você acha? Bom, Freud é bom de literatura, ele escrevia muito bem. Eu não leio alemão, mas mesmo traduzido para o inglês ou para o português ou para o francês, onde eu já li, nessas três línguas já li alguma coisa de Freud, coisas de Freud, eu acho ele um brilhantíssimo escritor. Eu tenho certeza que um escritor melhor do que Guavidal, que é uma pessoa fascinante, um escritor que tem um estilo interessante e uma pessoa com muita capacidade de dar entrevistas engraçadas, né? Mas eu acho que a psicanálise, ciência, eu acho que isso de ciência, a conquista do pensamento científico pelo Ocidente, precisa se defender bastante de confusões. Eu sou a favor do espírito científico, basicamente. Então eu não tenho vontade de dizer assim rapidamente, psicanálise é uma ciência, entendeu? Mas Freud é boa literatura e às vezes psicanálise... Tem gente que diz que psicanálise é uma superstição, né? Isso é uma intuição inteligente, isso tem a ver. A psicanálise é uma espécie de superstição moderna, eu já vi isso dito. Mas... eu não sei, eu fiz uns 15 anos de psicanálise. Houve um período em que eu fiz psicanálise com um psicanalista aqui no Rio chamado Rubens Molina e realmente eu me senti muito bem. Aquilo foi muito produtivo para mim durante o período em que aconteceu esse meu vínculo com ele, com o Dr. Rubens Molina. Mas eu tinha vindo para o Rio para falar com a doutora Inês Bezuchet, e ela que me indicou o Rubens Molina, e depois de uns 10 anos com o Rubens Molina, eu fui ficar indo só uma vez por semana a doutora Inês, até que ela se foi e eu agora não faço psicanálise. Te deram um diploma 15 anos depois ou não? Você está diplomado? Não, a doutora Inês morreu. Pois é, mas está dizendo, depois de 15 anos, você tem direito a diploma ou não? Bom, deve ter, né? Eu acho que é muito tempo, né? É muito tempo. E é engraçado porque... eu tinha atração pela psicanálise, eu sempre tive. Eu, na verdade, tenho uma paixão pela psicanálise. Tem uma coisa naquilo que eu gosto muito. Aquilo me atrai, mas eu não sei lhe dizer sinceramente se eu acredito como uma coisa, mas eu posso lhe contar que houve um período em que aquilo me deu muito. Te ajudou? E a doutora Inês era uma mulher deslumbrante. No próximo bloco? Um linchamento cada 3 dias, que é um negócio terrível. Então aquilo me deu a impressão de, socialmente, o cu do mundo, como se diz, como uma coisa má. Mas também, outro dia lendo o Zé Celso falando como o cu do mundo pode ser assim a expressão de sensualidade, não é? Nesse sentido também é a Bahia. Onde o cujo faz a curva, o cu do mundo, este nosso sítio. O crime estúpido. Felicidade, o que é? Felicidade é, sim, você amar quem quer que seja, o que quer que seja,
sem precisar mais do que o que já está vindo. Super-Homem, quem é? Super-Homem? Bom, não é o Michael Jackson. Ninguém é ainda o Super-Homem. Saia de mim o quê? Tudo que tem que sair. A letra dos Titãs já diz tudo. Eu não poderia dizer nada que corrigisse aquilo, ou melhorasse aquilo. Com açúcar, com afeto, pra quem? Para Chico Buarque de Holanda, porque a voz do texto dele nesse livro, a língua portuguesa não podia ganhar um presente melhor. Agora vamos de palavras? Peraí, eu não entendi. As 3 etapas, regiões, Sim. músicas, agora palavras, simplesmente. Palavras assim? Uma mentira. Uma mentira? Puxa, isso eu não sei uma mentira, não sei nenhuma mentira. Você nunca mentiu, Caetano? Não, talvez já tenha mentido. A minha tendência é não mentir, o que é uma coisa meio maluca, né? Meio doentia, não mentir nunca. É um projeto absurdo, que eu acho errado. Eu tenho uma música que fala assim, falta aprender a mentir. Aquilo era verdade. Um mito. João Gilberto. Uma vaia. Quando eu entrei para cantar Alegria, Alegria, é uma vaia que ninguém se refere. Sempre se fala, não é proibido, proibir. Quando eu entrei para cantar Alegria, Alegria, aliás, logo antes de eu entrar, como era um conjunto de rockers, os Beat Boys que tinham entrado, a plateia da TV Record começou a vaiar, então eu entrei antes de ser anunciado, eles mantiveram a vaia. Mas eu já entrei... Não, eu achei estimulante para minha raiva. Eu entrei sem ser anunciado. Os anunciadores, que eram o Blota Júnior e a mulher dele, que eram os locutores da TV Record, ficaram surpresos de eu entrar antes que eles dissessem o meu nome. E eu era um novato, ousado. Um bis. Bis. Bom, bis, puxa vida. Deixa eu ver. Por exemplo, em Sevilha, quando eu cantei na rua, tinha pouca gente assistindo, mas era tão lindo. Aí pediram e a gente repetiu. Era no show Caetano, a gente repetiu aquela música do Ilê, né? Quero ver você, Ilê, aí, passar por aqui. Com, assim, em Sevilha, esse bicho foi Um abacaxi. Abacaxi, aquele que Nazarim segura no final, o personagem Nazarim, o padre Nassário, no final do filme Nazarim, de Buñuel, segura andando por uma estrada do México, sendo levado para a cadeia com aquele abacaxi na mão. Nunca esqueço aquele abacaxi, parecia assim um símbolo de tudo que acontece da fronteira dos Estados Unidos com o México para baixo, entendeu? Aquilo é lindo.